Esse final de semana, a Heloísa Rosa publicou uma nota pela primeira vez. Ela falou sobre o caso 2 anos depois. Eu já publiquei um vídeo a respeito disso, então não vou me ater a esse fato da nota que a Heloísa publicou, mas a uma informação que ela disse. E a informação que ela disse, talvez, obviamente, a principal delas, foi que o processo havia sido arquivado, né? Arquivado definitivamente por total insuficiência ou ausência de provas. Foi isso que disse a Heloísa Rosa na sua publicação, que é assinado por ela e pelo seu marido. A pergunta é verdade? Realmente esse processo foi definitivamente arquivado? Como todo mundo estava na expectativa da reabertura, né, no caso dele ter continuidade, ela deu a impressão de que eu já tentei isso e que não foi aceito. E não é verdade. Na verdade, é o que foi explicado na nota do esclarecimento da lei. Não existiu um caso aberto ainda. Então, não é nem reabertura de caso. Existia um inquérito policial onde foi concluído que ele foi indiciado através desse inquérito, que ele cometeu o crime de estupro de vulnerável. E esse inquérito policial, no indiciamento, pediu a prisão com pena capital para ele. Daí o procedimento qual é? Depois dele preso, ele teria... Esse inquérito vai para a mão de um advogado do Estado, que no Brasil chama de procurador, o Ministério Público, e esse advogado do Estado, que deveria defender a vítima, ele pega esse inquérito, olha e vai ao juiz. Aí sim abre o caso. Então, ele pegou o inquérito com todas as provas e jogou no lixo. Disse que pela convicção dele não tinha caso. Isso. Então, nem caso existiu ainda. Então, como é que pode ter encerrado o caso sem coisa? Então, já começa o erro daí. E como está o caso agora, Ana? Agora, existe sim um caso de uma ação de medida protetiva, que chama aqui Injunction Order, para proteger a vítima que o abusador não se aproxime da vítima nem da família da vítima. Então, a justiça concedeu essa medida protetiva. Se a justiça concedeu essa medida protetiva... Você reconhece que há risco. É porque reconhece, então, ou seja, e agora... com a medida protetiva, o advogado da Aline, americano, está reunindo provas, documentos, depoimentos para levar para a nova advogada de Estado que que cometeu essa barbaridade perdeu, porque é um cargo eletivo, é um cargo de eleição, e agora tem uma nova advogada que já sinalizou que vai considerar veementemente essa abertura desse caso. A abertura do caso, porque não é reabertura e nem... A gente acaba usando esse termo, né? Mas eu entendo. Então são trickzinhos técnicos que, se você não prestar atenção e não souber, vai deturpando tudo, e ela está usando esse jogo de palavras. Talvez nem ela saiba, nem o advogado dela saiba o que é isso. Entendeu? Talvez. Então, quando ela diz que, é muito importante nós deixarmos claro aqui, quando ela diz que o caso foi definitivamente arquivado, isso é uma outra mentira, não é, Ana? Já repetimos isso, já falamos em várias lives, já esclarecemos. Não teve caso ainda, porque o advogado do Estado jogou todo o inquérito policial que pediu a prisão dele com pena capital por estupro de vulnerável. O advogado de 4 anos de formado ouviu de forma ilegal a vítima, né? Exato, sem preparo. E sem preparo algum, e disse, não, isso aqui não tá valendo nada não. Todas as provas, perícia, psicólogo, psiquiatra, DNA, tudo do Estado. Então, essa é como falou o doutor Ivan, é cortina de fumaça que querem fazer, sabe, é jogo de cena. Ai, ele foi inocentado. Mentira! Outra mentirosa. É mentira. Não foi inocentado. Tá aí, gente, essa é a Ana, né? Ela é a presidente da fundação, falando pra gente, explicando pra gente aí que na verdade não é verdade, né? O processo não foi arquivado porque efetivamente nem existe o processo, né? Ficou claro aí
igual aqui no Brasil. Primeiro a denúncia é apurada, o Ministério Público vai investigar, vai conferir se aquilo pode virar um processo. Se for, o Ministério Público oferta esse processo para o Ministério Público, para a Justiça, e aí a Justiça vai decidir se aceita ou não. Nem chegou nessa fase, porque o Ministério Público lá dos Estados Unidos decidiu entender que não era caso para virar processo. Então, segundo é o que a advogada está dizendo, efetivamente é mais uma mentira, né? Mais uma falácia. Ah, meu pai, vocês estão ouvindo bem, né? Sei que o microfone estava desligado aqui. Mais uma falácia da senhora Heloísa Rosa. Deixa eu só responder esse comentário aqui, ó. Tem um comentário aqui feito pela Joyce, né? Não vai parar de falar da Heloísa por medo de processo, né? Disse aqui a Joyce Monteiro. Não, na verdade não, Joyce. Agora veja bem, nós temos o hábito aqui neste canal de obedecer decisões judiciais. Se houver uma decisão judicial que nos impeça de falar, a gente precisa cumprir. Por uma razão simples. Preste atenção. Se houver uma decisão judicial que diga assim, você não pode falar sobre A ou sobre B, geralmente isso vem acarretado de uma decisão de que, por exemplo, se você falar, se você descumprir, você tem que pagar a multa. E essa multa pode ser de R$500, de R$1.000, de R$5.000, de R$10.000. Se houver uma decisão desse sentido, que diga assim, esse canal não pode falar sobre fulano, fulano e fulano. Se você falar, você vai pagar a multa de R$10.000. Se a gente falar, quem vai pagar a multa? A gente? Então tem que pensar se vale a pena a gente pagar essa multa. Se em caso da gente descumprir e não tiver como pagar a multa, já imaginou então se o mesmo juiz diz, ó, já que você está descumprindo a decisão reiteradas vezes, então tira o canal do ar. E aí, como é que fica? Então, a gente precisa ser inteligente, a gente precisa seguir o que preconiza a justiça. Eu costumo, nesse canal, seguir as leis. Então, enquanto a gente puder falar, tiver a liberdade de falar, a gente vai falar. Agora, eu já vi que nesse nosso canal aqui, vários vídeos em que a gente está falando sobre esse caso foram derrubados. Acredite, não foi nós que derrubamos, não fomos nós que derrubamos. Mas não foi só nesse canal. Em vários canais, nesse último final de semana, vários canais que falam sobre esse caso tiveram vídeos derrubados juridicamente. Porque eu acredito, é possível, que da mesma forma que entraram na justiça para tirar do ar o perfil da Aline e da Fundação, também podem ter entrado na justiça pedindo a derrubada desses vídeos. Então a gente nem tem controle sobre isso, simplesmente caiu. Simplesmente a gente só foi lá, já não estava mais. Então enquanto a gente puder continuar falando, estaremos aqui. Amém? Se a gente parar de falar, eu vou deixar vocês saberem, pode ficar tranquila. Chegou aqui uma decisão, a gente não vai mais poder falar sobre esse caso, porque a justiça impediu. Enquanto a gente puder, a gente vai continuar falando. Não é medo, de forma nenhuma. Quem acompanha nosso canal, obviamente não vai interpretar que seja medo. Agora é cautela, né? É cautela pura e simples. Não existe apenas esse caso é muito importante, extremamente importante, mas no Brasil e no mundo existem diversos outros casos que a gente também precisa dar visibilidade. Então a gente precisa estar aqui falando, mas dentro do que preconiza a liberdade de expressão. Isso porque existe liberdade de expressão, imagine se não existe. Eu ainda sou defensor de que no Brasil existe sim liberdade de expressão. Claro que existe liberdade de expressão, é óbvio que existe, a gente está conversando aqui, né? Então, se a gente está conversando falando o que quiser, é porque é uma liberdade de expressão. De repente, o juiz que julgou o caso, no caso do perfil da Aline, entendeu que era necessário retirar do ar. Eu não sei quais foram os argumentos utilizados, e mesmo que seja também nesse canal ou em outro canal, eu não sei quais são os argumentos que eles vão utilizar. Mas que fique claro, enquanto a gente tiver a liberdade de falar sobre esse ou qualquer outro caso, estaremos falando. Se a gente for vetado de falar, eu farei questão de, antes de mais nada, explicar para vocês por que a gente não vai mais falar, para que ninguém seja pego de surpresa. Beleza, gente? Bom, mas além desse caso do arquivamento, a Bianca Toledo, como eu disse, que também está atuando lá na Fundação, ela trouxe uma informação muito importante, que é a informação de que ela viu e ouviu, ela presenciou, ela testemunhou os pastores, né, Paulo e Juliana Subirá, dizerem lá na Fundação, olha só, o Marcos confessou ter praticado esse crime. A Bianca estava na hora, no momento em que ela confirmou. Aí ela perguntou, como é a história? É verdade mesmo? Ele confessou? Sim, ele confessou. Isso lá atrás. De lá para cá, esse casal
não quer conversa com a notícia, não quer repetir o que ouviu do Marcos e simplesmente ignora até mesmo o chamado, né, para ir depor. Mas a Bianca Toledo disse que estava na hora e que ouviu eles dizerem que sim, que o Marcos tinha confessado. Vamos acompanhar? Inclusive, o próprio depoimento da própria Heloísa Rosa, da própria pastora Juliana Subirá, que esteve na fundação e diante da Bianca Toledo, confirmou que ouviu do Marcos a confissão de que ele cometeu o abuso. Não foi isso, Bianca? Foi, a gente estava numa reunião na fundação, eu e a Ana, e o casal chegou para falar com a Ana sobre uma questão da família deles, pessoal, que não tinha nada a ver com o caso. E a Ana pediu para eu ficar na sala enquanto eles estavam falando sobre o caso deles. E por acaso eu estava ali, percebi que eram os pastores que tinham participado do caso da Aline e tomei a liberdade de perguntar para a pastora se realmente o réu tinha confessado para ela que tinha cometido crime. E ela falou sim, ele falou para mim. Foi isso que ela disse, sim, ele falou para mim. Dentro de um contexto de que acho que ele estava no gabinete, num momento ali de atendimento pastoral, né? Mas aí quando ela disse que sim, eu também não perguntei mais nada e depois de muito tempo eu fiquei sabendo que estava tendo problema para depor, enfim, e que não tinha sido isso que tinha sido falado no depoimento, né? E até fiquei surpresa, foi quando eu até entrei em contato com a Ana, falei, ué, Ana, mas eu estava lá na sala aquele dia, você lembra? Não entendi. Então, infelizmente, eu sou testemunha disso também, e deixando bem claro que eu jamais me posicionaria publicamente diante de algo tão sério, nem baseado na minha própria percepção, porque quando eu atendi a criança e ouvi, eu tive a minha percepção pessoal, e eu jamais falaria algo conclusivo diante disso, mas na mesma semana eu tive acesso a um laudo que a criança passou por uma psicóloga, inclusive da própria polícia americana, e tem um laudo da psicóloga da polícia afirmando e confirmando que houve um abuso. E depois, em seguida, passaram-se alguns meses, a gente recebeu o laudo do DNA. Então, não é uma coisa assim que eu acho, é que está provado através de um laudo científico de DNA, provado através de um laudo psicológico da psicóloga da polícia americana, e exatamente por isso todo mundo fica perplexo, porque no caso aqui, desculpa abrir um parêntese, mas no caso do meu filho, com 2 laudos médicos, a justiça absolver por insuficiência de provas, né? A gente até pensa assim, mas de repente foi o Brasil, né? Porque o Brasil tem algumas, às vezes a gente não sabe, enfim, complexo todo o processo, a gente acredita na justiça, mas sabe que tem inúmeros fatores envolvidos e tal. Quando acontece isso nos Estados Unidos, a gente fala, meu Deus, não é uma coisa somente do Brasil. É aquele tal complexo, né, que a gente tem de que não, as coisas boas, as coisas ruins, elas não acontecem nos Estados Unidos, só acontecem se for no Brasil, né? E aí a gente acaba percebendo que não, e que não é só no Brasil que há essa situação. Foi corrupção? Quem sabe, né? Se fosse numa situação do Brasil, e aí você tem o próprio caso da Bianca Toledo, até interessante ter ela como exemplo, porque o próprio caso dela, ela jura que tem, inclusive eu fiquei sabendo através de uma pessoa que leu o processo na íntegra, centenas e centenas de páginas do caso do filho da Bianca, e a pessoa fala, poxa, não tem como que isso aqui, um juiz diz que não há prova suficiente. Então, aqui no Brasil, né? Mas é Brasil, né? Então, no Brasil é natural que se espere que um processo seja mal julgado. Então, se imagina que isso nos Estados Unidos seria diferente. Aí, para os Estados Unidos, nem vira processo, né? Nem vira processo. Então, essa situação de corrupção ou não, ou talvez amadorismo, ou erro processual, ou falta de boa vontade,
não é uma característica exclusiva do Brasil, né? Isso se vê em qualquer parte do mundo. Então, é o que está acontecendo lá. Para fechar esse assunto, é isso. Essa super live foi feita, está publicada no canal da Fundação. Você pode pesquisar depois. Eu vou tentar colocar na descrição desse nosso boletim de hoje o link para você poder acessar e assistir inteiro, né? Tem entrevista com o perito, tem um advogado aqui do Brasil, tem a Ana, tem a própria Aline falando bastante lá, trazendo também as suas considerações a respeito desse caso. Então é bem importante que você veja. Eu separei esses 2 cortes porque esses 2 cortes são fundamentais. Primeiro explica sobre o arquivamento, que segundo a Ana, ela explica que nem tem o que se arquivar, uma vez que não virou processo, está na fase do inquérito policial ainda, então, portanto, seria não só mentira, né, mas uma tentativa descarada até de manipular a informação. Então, no dia, olha que interessante, né, olha que orquestrado. No mesmo dia em que o perfil da Aline cai, em que o perfil da Fundação é tirado do ar aqui no Brasil, é publicada uma nota no Instagram da Heloísa Rosa. Então vamos ver então quais serão os próximos alvos deles. Só o que faltou nesse momento foram os pastores da Alcance começarem a apoiar, porque veja bem, já caiu o perfil da Aline, já tem uma nota publicada agora dizendo que o processo foi arquivado. O que faltou foi os pastores da Alcance comemorarem, né? Glória a Deus, né? A verdade enfim apareceu, sabe? Coisas como essas, né? De pessoas, você sabe como. Não fizeram menos mal, né? Não fizeram menos mal. Mas vamos continuar acompanhando esse caso por aqui para a gente continuar bem informado. Então, assim, como eu disse a vocês, para finalizar, enquanto a gente puder estar falando sobre esse caso, a gente vai estar dando sim força, apoio à Aline, à Fundação, à sua filha, para que a gente possa continuar trazendo para vocês as principais notícias sobre esse caso que precisam sim chegar até vocês.